Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições e nesta terça-feira o Gazeta Entrevista iniciando uma nova rodada de entrevistas com os candidatos a governador. A exemplo do que aconteceu no mês de agosto, agora no mês de setembro, voltamos com mais uma rodada de entrevistas. E eu lembro que a ordem de sequência dos entrevistados foi definida através de sorteio prévio com a presença de todos os representantes de partidos e coligações. E para abrir essa nova rodada de entrevistas aqui no programa, o nosso convidado de hoje é o candidato a governador pelo Partido Socialismo e Liberdade, Antônio Rocha. O candidato que terá 30 minutos de tempo dividido em 3 blocos de 10 minutos cronometrados. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Boa noite ao pessoal de casa. Uma satisfação imensa estar aqui novamente e poder apresentar nossas propostas para a população acreana. Candidato, nós já estamos com praticamente 2 meses de campanha, entrando para a reta final dessa campanha. Como é que o senhor avalia o que foi feito até agora, de sua parte, e o resultado das pesquisas que já apontam aí os candidatos com maiores chances, pelo menos até o momento? O bom dessa questão eleitoral é que o resultado das pesquisas ela revela a intenção de voto em determinado momento. E nós estamos, para alguns que já iniciaram essa campanha corpo a corpo há mais tempo, em virtude de várias demandas, nós começamos a campanha praticamente agora também, estamos tendo espaço para debater nossos projetos, um espaço mais igualitário, porque nosso tempo de TV é limitadíssimo e isso prejudica bastante uma candidatura alternativa. E agora que o senhor já está fazendo esse corpo a corpo com o eleitor, está visitando as várias regiões do estado, como é que o senhor vê a situação atual e a prioridade que o senhor, caso eleito governador, terá para melhorar a vida do povo acreano? Olha, na verdade, o bom, gostoso da campanha, quando você se dispõe a fazer uma campanha pé no chão, é que você ouve as pessoas. E ouvindo as pessoas, existem várias demandas. Existem demandas na saúde, demanda na educação, a segurança está um caos, a própria questão da mobilidade, tanto urbana quanto rural, tem dificultado muito a vida das pessoas e, nesse sentido, é um grande conjunto de ações que nós temos que fazer para poder contemplar a população do estado do Acre. Mas qual seria a sua prioridade? A prioridade é o bem-estar das pessoas e isso vai acarretar em investimentos na segurança pública, investimentos na saúde, na educação, novos formatos, inclusive, para melhorar a qualidade desses serviços públicos. Isso aí não tem como você pegar uma bandeira, vou investir só na saúde, só na educação, só na segurança. Nós temos que ver um conjunto de ações, que é esse conjunto que vai fazer com que as pessoas tenham as suas demandas contempladas. Então vamos por partes. Por exemplo, na área de segurança pública, que é uma coisa que está presente na vida da população e que salta aos olhos essa situação, o que o senhor faria como governador? Nós vamos criar um plano estadual de segurança pública, um programa estadual de segurança pública que a tentativa é envolver a sociedade civil organizada, envolver as igrejas, envolver as pessoas das associações de moradores, e a sociedade em geral e também as prefeituras nesse processo, porque existe um equívoco muito grande em achar que segurança pública é só a presença de policiais na rua. E não é. Os policiais estão fazendo um bom trabalho, o melhor trabalho que possam estar fazendo, eles não dão conta da demanda maior da segurança, que eles são parte, eles não são o todo. Então, a segurança pública ela não é uma questão só de polícia, é uma questão de políticas. Se você coloca os policiais, prende várias pessoas em conflito com a lei, mas não dá possibilidade para que essas pessoas que estão em conflito com a lei no momento, de fato se ressocialize, vai voltar pior. E isso vai acarretar o que nós estamos vendo hoje com esse caos na segurança pública num estado tão pequeno como o nosso. Essa questão da ressocialização que o senhor coloca passa diretamente pelo sistema prisional. No caso do seu plano de governo, que mudanças o senhor faria? Como o senhor ia abordar essa questão, que hoje é um problema em todos os estados praticamente? Olha, isso é uma coisa que ela é nacional em relação à questão do sistema carcerário brasileiro. Ele é decadente, ele não existe mais, não tem mais razão de existir. Você pega as pessoas, está se transformando em um depósito de humanos. Isso não pode acontecer. O que acontece? Nós temos pessoas ali com furto, com desacato às autoridades, juntos com pessoas da mais alta periculosidade. Então, se nós tivéssemos as penas alternativas, que é uma das coisas que nós primamos, para melhorar essa qualidade, reduzir o número de internos,
A pena alternativa é uma delas que a gente pode estar sendo utilizada. Você pega uma pessoa que furtou um quilo de feijão para comer e coloca junto com uma pessoa que tem várias passagens por homicídio e latrocínio, ele tem duas chances. Uma retornando para a sociedade e sentir o peso que é o preconceito quando você passa pelo sistema prisional, e o outro é de se aliar aos bandidos e se tornar um verdadeiro mestre lá na faculdade do crime. Essa questão da violência também está ligada às políticas públicas sociais que garantam ao adolescente, por exemplo, uma rede de proteção social. Tem também a questão do mercado de trabalho, né? São vários fatores que influenciam. E aí, pegando como parâmetro a segurança pública, mas analisando a questão econômica, que relação o senhor faz de uma coisa com a outra? Todas, não só a econômica, a social, a econômica, a educacional, está tudo num sistema. O sistema, o ser humano, ele necessita dessas várias áreas de atuação da política. Então, da política pública, que vem da saúde à educação, da segurança à assistência social. Então, é esse conjunto que tem que ser trabalhado para o benefício e a inclusão social das pessoas, com as suas peculiaridades. Nós temos que trabalhar um plano de desenvolvimento para o Estado que leve em consideração todo esse processo de inclusão social. E isso nós temos que valer. Uma coisa eu digo para as pessoas e digo aqui para vocês também. Nós vamos disputar, enquanto gestores de políticas públicas, enquanto gestor do Estado, nós vamos disputar cada adolescente, cada criança com o tráfico de drogas. Do ponto de vista econômico, eles estão com muita vantagem, porque não tem políticas voltadas para a inclusão social dos jovens. Nós temos aqui qual o estímulo que você tem para um estudante, por exemplo, que está fazendo a faculdade, que se acorda de manhã, que trabalha e estuda à noite, e quando sabe que em terminando a faculdade dificilmente vai ter um emprego porque tem um cargo de confiança que foi colocado lá num lugar que era para ter sido ocupado por ele. E uma indicação puramente política que, consequentemente, não tem condições de criar as equipes necessárias para poder fazer um planejamento que visa a inclusão desse estudante. Então é nesse sentido que nós queremos abordar as políticas voltadas para a inclusão social. E o senhor cita aí essa questão da ocupação dos cargos públicos. O senhor, então, eliminaria, por exemplo, essa situação de pessoas ocuparem cargos públicos por indicação política? Primeiro ponto, nós vamos reduzir o só extremamente necessário para que a máquina estatal funcione. Esses cargos de confiança. Entendemos que os cargos de primeiro escalão, eles têm que ter uma capacidade técnica também, mas que eles precisam de um compromisso político. Então, até que o primeiro escalão sim, mas de segundo escalão em diante, é servidor público que tem que desenvolver. É um processo continuado no Estado e que não pode ser mudado a todos de 4 em 4 anos. É um processo que tem que ser continuado. Então, nesse sentido, nós vamos valorizar o servidor público para estar ocupando essas pastas. Temos uma qualidade técnica muito boa no estado do Acre que está sendo subaproveitada em detrimento das indicações políticas que surgem a partir do momento que se faz alianças monstruosas e com isso já rateia o Estado antes mesmo de ganhar o governo. Então o senhor é contra, por exemplo, a política de alianças entre partidos que eventualmente, numa vitória de um determinado candidato, esses partidos também governem junto? Sou contra a questão o problema não é a questão de ser contra ou a favor das alianças. As nossas alianças do PSOL é aliança programática. Então, se você tem um programa que, vamos supor, tem 120 pontos, desses 120, divergimos em 20, mas que comungamos com os outros 100, nós vamos aceitar a aliança, nós vamos discutir e vamos fazer o melhor possível. No entanto, o que não dá é para você fazer uma aliança eleitoreira por tempo de TV, por negociatas de estruturação de campanha, e é o que se dá no estado do Acre hoje. E isso prejudica muito a funcionalidade do Estado na medida em que, quando você assume esse tipo de compromisso, você se torna refém de uma série de emaranhados, que minha mãe dizia, emaranhados que fica ali nesses acordos e que não permite fazer um governo, uma administração do jeito que você queria. Coloca pessoas que, por exemplo, o tanto de secretaria que nós temos hoje aqui no estado do Acre tem que ser reduzida, porque tem cargos ali, secretarias que não sabem nem qual é a função dela realmente. Por exemplo, quais? Nós temos várias que falam, por exemplo, sobre a questão do meio ambiente, que a gente tem umas ali que não ficam brigando com as outras. Está entendendo? Geração de emprego e renda, você tem indústria e comércio, tem os pequenos negócios, tem mais não sei... E quais o resultado que essas secretarias dão? E aí, nesse caso, a gente tem que reduzir isso ao extremamente necessário. Será uma das primeiras missões da nossa equipe de transição de governo estar fazendo esse processo de readequação e estruturação do Estado. Voltando para o início dessa pergunta, desse assunto, em relação à geração de emprego e renda, que o senhor voltou a citar.
De que maneira o senhor poderia abordar isso no seu programa de governo, de modo prático, numa eventual gestão, para que aumentem as vagas no mercado de trabalho, especialmente no setor privado? Não, a gente vai gerar a questão, o setor privado é muito importante na geração de emprego e renda. Nós temos algumas... Esse minutinho é muito legal, mas valeu. Olha o que acontece. Nós vamos trabalhar a questão da geração de emprego e renda por algumas matrizes. Por exemplo, na zona urbana ela é diferente da zona rural. Na zona urbana nós vamos fazer um diagnóstico por bairro ou por região para ver a viabilidade econômica de cada bairro e estar estimulando o pessoal a estar investindo nos pequenos negócios. Uma outra coisa que nós vamos acabar já na gestão pública o processo de licitação tem que constar um dos itens lá, a quantidade de emprego que vai gerar. Essa quantidade de emprego vai ser levada a sério. Então nós vamos acabar com os pasteiros que fundam uma empresa só para ganhar licitação e que não tem um empregado. Nós vamos acabar com essa... Vamos estimulá-los a contratar alguém e, ao mesmo tempo, valorizar os comerciantes que realmente empregam. Mas para isso acontecer, candidato, é preciso uma mudança na lei das licitações. O seu tempo nesse bloco acabou. No próximo bloco o senhor responde essa pergunta. O Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições vai dar uma parada. Voltamos daqui a pouco, não saia daí.